Nosso grupo vai falar sobre o realismo no Brasil no século XIX. Meu grupo é Georgia, Júlia Silva, Laura, Maria Gabriela, Ravena e Sofia. Sobre o realismo. O realismo é uma tendência estética surgida na Europa durante a segunda metade do século XIX. Do ponto de vista das artes plásticas, desponta sobretudo na pintura francesa, entretanto também se desenvolve na escultura, arquitetura e no meio literário. O contexto histórico em que ocorre é do sucessivo crescimento industrial e científico. Naquele momento, passou-se a acreditar que, com a natureza dominada, era preciso haver maior objetividade e realismo também nas expressões artísticas, rejeitando todo tipo de visão subjetiva e ilusória. No Brasil, o movimento realista não se dá da mesma maneira que na Europa. Aqui, o realismo expresso em temas de paisagem é produzido por artistas como Benedito Calixto e José Pansetti. Na representação do povo simples e de temas rurais, temos Almeida Júnior, e no que se refere ao caráter social, podemos citar Cândido Portinari. Algumas das principais características do realismo são a objetividade, rejeição a temas metafísicos como mitologia e religiosidade, representação da realidade crua, as coisas como elas são, realidade imediata e não imaginada, politização, caráter de denúncia das desigualdades. Essa primeira obra se chama O Violeiro, de Almeida Júnior. Foi no período do realismo, criação em 1899. O gênero é pintura histórica e é de 141 por 172 centímetros. Essa tendência de pintar rostos anônimos fica clara no quadro O Violeiro, em que duas pessoas do interior são mostradas sem os filtros nacionalistas ou românticos comuns na época. É importante destacar que nesse século era incomum que pinturas de pessoas comuns, quem não era da nobreza, fossem pintadas. A segunda obra se chama Caipira Picando Fumo, de Almeida Júnior, que foi criado em 1893. O gênero é pintura de gênero. A técnica foi tinta a óleo tela, que é de 202 centímetros a 141. O homem encontra-se calmamente sentado sobre toras em frente ao paiol feito de taipa, picando seu pedaço de fumo com uma enorme faca, prestando atenção no que está fazendo. A pintura do caipira picando fumo nos dá a possibilidade de percebermos a relação homem-terra. A obra chama atenção não só para os estudos dos costumes, mas sobretudo para a questão natural da existência do caboclo nas terras do interior paulista. Agora, sobre o autor das duas obras. José Ferraz de Almeida Júnior é de Piracicaba e nasceu em 1850. Ele foi um pintor e desenhista brasileiro da segunda metade do século XIX. É frequentemente aclamado pela biografia como precursor da abordagem de temática regionalista, introduzindo assuntos até então inéditos na produção acadêmica brasileira. O amplo destaque conferindo a personagens simples e anônimos e a fidedignidade com que retratou a cultura caipira, suprindo a monumentalidade e voga no ensino artístico oficial em favor de um naturalismo. Foi certamente o pintor que melhor assimilou o legado do realismo de Gustave Courbet e Jean-François Millet, articulando-os ao compromisso da ideologia dos salões parisienses e estabelecendo uma ponte entre o verismo intimista e a rigidez formal do academicismo, característica essa que tomou bastante célebre ainda em vida. O Dia do Artista Plástico Brasileiro é comemorado dia 8 de maio, data do nascimento do pintor. Essa pintura foi feita por Gustave Courbet, Moças Peneirando Trigo. O título original é Les Cribeus de Belé. A data é de 1854, 1855. O estilo dela é o realismo. O gênero é pintura de gênero. Materiais é óleo e canvas. E está localizada no Museu de Belas Artes de Nantes. A dimensão da pintura é de 1,31. Não,
131 centímetros por 167 centímetros. Courbet representou a arte retratando a realidade tal como ela era, em seus mínimos detalhes. Ele ousou em não fazer um perfeito uso da linha e da forma, retratando a realidade, as paredes sujas, o olhar nervoso e entediado no rosto de uma mulher deitada, parecendo enfarada com sua atividade. A ideia de ter uma mulher de joelhos e outra deitada, ambas com um ar triste e contemplativo, também nos remete a um período de certas injustiças sociais, além de representar tal tristeza pelas cores na obra. Essa foi outra pintura feita por Gustave Courbet, Quebradores de Pedra, e a dimensão é 1,65 metros por 2,57. O material é tinta a óleo e a criação foi em 1849, os períodos realismo e pintura do realismo. A pintura mostra dois trabalhadores em trajes humildes, quebradores de pedra em uma região rural. Ambos os rostos não estão à mostra e o quadro dá a impressão de que eles continuavam trabalhando enquanto Courbet os pintava. Pelo que pode perceber, a intenção dele foi transmitir uma cena rotineira, o cotidiano de um trabalhador rural. Possui um verdadeiro sentimento de realidade, realçando a forma verdadeira das pessoas. Agora, sobre os autores das duas obras. Ele foi um pintor francês pioneiro no estilo realista francês. Foi, acima de tudo, um pintor da vida camponesa de sua região. Ergueu a bandeira do realismo contra a pintura literária e nação. O pintor foi proveniente de uma rica família de proprietários de terra, aos 12 anos recebendo sua primeira educação artística. A pintura de Courbet, no final dos anos 1840 e início dos anos 1850, trouxe o primeiro reconhecimento. Courbet liderou o movimento do realismo na pintura francesa do século XIX, comprometendo-se a pintura apenas ao que via. Gustave Courbet se autoproclamava o homem mais rude e mais arrogante da França.